Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Energia em Foco. Nossa missão no mergulho de hoje é entregar aquele resumo dinâmico, bem claro e com um olhar jornalístico apurado sobre as principais notícias e atualizações do mercado de energia nesta quarta semana de fevereiro de 2026. E olha, a pauta de hoje parece um daqueles quebra-cabeças gigantes, sabe? Onde as peças parecem totalmente soltas, mas logo começam a formar uma imagem muito clara. Com certeza. De um lado, temos gargalos sérios na transmissão de energia, com leilões sendo divididos. Do outro, o mercado está fervendo com a possibilidade de um leilão de baterias de proporções assim inéditas. Sim, gigantesco. E correndo por fora, mas já mudando as regras do jogo, temos o apetite voraz da inteligência artificial e a chegada de data centers que estão simplesmente reconfigurando o consumo elétrico no Brasil. Pois é, uma mudança e tanto. Então, para ajudar a montar esse quebra-cabeça, tenho aqui a melhor companhia analítica possível. Olhando de cima, como é que todos esses movimentos tão distintos estão, na verdade, contando a exata mesma história sobre a nossa rede elétrica? Se conectarmos isso ao cenário maior, a grande verdade é que a nossa transição energética mudou de fase. Virou a chave. Exatamente. Durante muito tempo, o foco quase exclusivo do setor era sobre como gerar energia limpa. A discussão era toda sobre construir mais parques eólicos, mais fazendas solares. A geração pela geração. Isso. E o que estamos vendo agora, neste finalzinho do mês de fevereiro, é que a transição deixou de ser apenas sobre a geração em si. O grande desafio estrutural passou a ser totalmente logístico. Como transportar tudo isso? Como transportar de forma eficiente e, principalmente, como armazenar essa energia para usar no momento exato em que a demanda de quem consome sobe. Todos esses eventos recentes mostram o setor tentando se adaptar a uma rede que precisa ser infinitamente mais flexível. Certo. Vamos desempacotar isso, começando justamente pelo desafio do transporte, que é a espinha dorsal de tudo, né? Sem dúvida. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tomou uma decisão importante nesta semana que chamou bastante atenção de quem acompanha os bastidores. Eles decidiram dividir o leilão de transmissão, deixando os lotes da MES para uma segunda sessão. Olhando de fora, para o público em geral, parece só um ajuste de calendário, algo burocrático. Mas isso sinaliza algo mais grave sobre o apetite dos investidores e o risco do nosso planejamento energético. Com certeza sinaliza. O que o mercado lê imediatamente é que a régua do risco subiu bastante. Precisamos entender a dinâmica econômica por trás desses leilões de transmissão. Que envolvem muito dinheiro. Muito. São projetos monumentais. Eles exigem um investimento inicial altíssimo, que é o que chamamos no jargão financeiro de CAPEX. Ou seja, tirar do bolso primeiro. Exato. O investidor precisa colocar bilhões na frente para construir as linhas e as subestações. E como ele ganha dinheiro com isso depois? O retorno financeiro é regulado por meio da receita anual permitida, a famosa RAP. A RAP? Isso, a RAP. É o valor que ele vai receber anualmente por disponibilizar aquela infraestrutura para o sistema. Mas aí entra um problema, não é? Porque esses projetos demoram anos para ficar prontos. Exatamente. O prazo de maturação é muito longo. E durante todo esse tempo de construção, o investidor está exposto a riscos bem complexos. Licenciamento ambiental, questões fundiárias super delicadas para passar as linhas pelas propriedades. E com o cenário econômico atual? Pois é. Quando temos um cenário macroeconômico com juros elevados e uma percepção de risco regulatório maior, o capital fica muito mais exigente. Os investidores passam a demandar uma previsibilidade quase cirúrgica. E como isso se conecta com a tal da sigla MEZ, que ficou de fora dessa primeira sessão? O que isso significa na prática para a gente? MZ é a sigla para Margem Equatorial. É uma região que abrange o litoral das regiões norte e nordeste do Brasil. Ah, entendi. É uma área de altíssimo potencial, mas com uma complexidade locacional e socioambiental enorme. Então, quando a ANEEL precisa dividir ou reavaliar um leilão e deixar essa região específica para depois, o recado é bem claro.
a conta não fechou. Exato, há um desalinhamento entre a receita anual permitida que está sendo oferecida pelo governo e o custo do capital exigido por quem vai assumir esse risco. A transmissão se tornou, sem dúvida, o maior gargalo para a expansão das energias renováveis no Brasil hoje. Principalmente para o escoamento da geração solar e eólica, que cresce de forma muito acelerada no Nordeste, né? Precisamente. Faz todo sentido. É basicamente como construir fábricas gigantescas e moderníssimas, mas esquecer de asfaltar as estradas para escoar os produtos. Perfeita analogia. A Dia acaba de receber a autorização oficial do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, para iniciar a operação comercial de uma nova linha de transmissão. E não é qualquer linha. Longe disso. Estamos falando de uma estrutura de 500 kV, com 283 quilômetros de extensão, ligando os municípios de Medeiros Neto a João Neiva. Essa obra faz parte do lote 2 daquele leilão de transmissão de 2020. Isso, os testes já foram concluídos. Qual é o peso real de uma linha de 500 kV entrando no sistema para a saúde da nossa matriz elétrica? O peso é absolutamente monumental. Linhas de 500 kV não são apenas cabos comuns passando pelo interior do país. Elas formam o Sistema Interligado Nacional, conhecido como SIM. O famoso SIM. Isso. A função delas é transportar blocos massivos de energia a distâncias enormes, minimizando as perdas elétricas e garantindo que a tensão não caia no meio do caminho. Então ela funciona como uma daquelas rodovias expressas de múltiplas faixas? Perfeito. É a rodovia expressa da nossa energia. Essa linha específica na Bahia é vital porque ela fortalece diretamente o eixo de intercâmbio entre o Nordeste e o Sudeste. Que tem perfis muito diferentes. Perfeito. Muito. O Nordeste tem essa geração limpa, abundante, com ventos fortes e muito sol, mas o Sudeste é o nosso principal polo de consumo, com as indústrias e as grandes metrópoles. A linha ajuda a equilibrar esses submercados e reduz drasticamente o risco de sobrecarga nos corredores que já estão operando no limite. E entender onde essas rodovias expressas estão congestionadas parece ser a chave para qualquer negócio no setor hoje. E quando a gente abre a ferramenta de mapas interativos e a análise das conexões da rede básica da Power Bay aqui na tela, a coisa muda de figura. Totalmente. Deixa de ser um debate abstrato sobre falta de transmissão e passa a ser uma visão cirúrgica. Dá para ver de forma totalmente georreferenciada a malha do Sistema Interligado Nacional e entender exatamente onde estão os pontos de conexão e a capacidade disponível de cada subestação. É exatamente esse o ponto. A inteligência de dados permite prever onde os reforços estruturais são mais urgentes antes que eles se transformem em um problema sistêmico. Prevenir ao invés de remediar. Isso. Quem está desenvolvendo um projeto de um parque eólico, por exemplo, não pode descobrir que não tem como escoar a energia depois que a usina já está construída. Olhar para esses dados transforma a incerteza geográfica em planejamento estratégico puro. E essa dificuldade logística de escoar a energia no exato momento em que ela é gerada nos leva direto a outro ponto que ferveu essa semana. As baterias. Exato. Se não temos a estrada totalmente pronta ou se o consumo não acontece na mesma hora em que o vento sopra, nós precisamos guardar essa energia em algum lugar, certo? Certo. O mercado está avaliando que o primeiro leilão de reserva de capacidade voltado exclusivamente para sistemas de armazenamento por baterias, que o mercado conhece pela sigla em inglês BES, pode chegar a colossais 5 gigawatts de potência contratada. É um número histórico. Espera, 5 gigawatts é um número muito alto para baterias. Na prática, isso coloca o Brasil em que posição global? E isso substitui a necessidade de novas usinas tradicionais ou é apenas um band-aid para a rede? O que é fascinante aqui é que 5 gigawatts não representam apenas um complemento marginal ou um band-aid. Estamos falando de um volume com força suficiente para alterar completamente a lógica de operação do sistema nacional. Uma mudança de base. Isso. Isso certamente coloca o Brasil no topo dos mercados emergentes para a adoção dessa tecnologia. Para fazer um paralelo, historicamente, quando precisávamos de uma resposta rápida para garantir a segurança do sistema nos horários de pico de consumo ou quando os ventos caíam de repente, a solução era acionar as usinas termoelétricas. Aquelas que queimam combustíveis fósseis. Exato. O grande problema é que uma usina térmica demora para ligar.
Ela precisa esquentar a água, gerar vapor, girar uma turbina super pesada. Tudo isso consome tempo, gasta combustível caro e, claro, emite gases de efeito estufa. E as baterias? Já as baterias, os sistemas BESS, injetam energia na rede a partir de uma reação química em questão de milissegundos. É uma resposta quase instantânea. É uma mudança de paradigma absoluto na forma como o operador nacional do sistema pensa a flexibilidade e a segurança da rede elétrica. Nossa, isso soa muito promissor. Mas vamos aprofundar um pouco no problema real do dia a dia da operação. Claro. Com tanta energia solar e eólica batendo recordes de geração, por que a gente não simplesmente consome o que é gerado na hora? O que acontece hoje na rede que torna essa resposta em milissegundos das baterias uma peça tão urgente? A palavra-chave para entender essa urgência é curtailment, que no nosso setor significa os cortes operacionais forçados. Curtailment. Isso. Vamos olhar para a prática diária. Em determinados horários do dia, especialmente no início da tarde, quando o sol está a pino e os ventos estão bem fortes no Nordeste, a geração renovável atinge um pico altíssimo. Muita energia sendo gerada. Muita. Mas a rede de transmissão não suporta transportar todo esse volume de uma vez só. Ou, muitas vezes, simplesmente não há demanda suficiente no país naquele momento exato, porque a população não está em casa, com os aparelhos ligados. Ou seja, a gente literalmente joga energia fora para o sistema não fritar? Tristemente, sim. Para o sistema não entrar em colapso por excesso de carga, o operador nacional do sistema é obrigado a mandar as usinas renováveis cortarem a geração. Desligar tudo. Desligam-se os aerogeradores, desconectam-se os painéis solares, energia limpa, já disponível e extremamente barata, é desperdiçada. E aí que o armazenamento entra para resolver a equação. As baterias entram em cena. As baterias agem como esponjas gigantes. Elas absorvem silenciosamente esse excesso de energia durante a tarde, no momento de alta geração, e liberam essa exata mesma energia horas depois, no início da noite, quando o sol se põe e a demanda de todo o país sobe simultaneamente. É a solução perfeita para equilibrar a balança. Ontem mesmo, olhando o dashboard de consumo de energia elétrica e análise de curtailmento da Power Bay, é impressionante ver essas curvas. É muito visual. Sim, dá para mapear com precisão cirúrgica quais são as regiões com o histórico mais intenso desses cortes operativos. E essa é a beleza da análise de dados bem feita. Com esse nível de detalhe na mão, os desenvolvedores de projetos sabem exatamente onde instalar os sistemas de baterias para maximizar tanto a eficiência técnica da rede quanto a rentabilidade financeira do próprio empreendimento. Onde há muito corte, há muita oportunidade para armazenar. Perfeito. Mas, pelo que lemos nas atualizações da semana, esse mega leilão de 5 gigawatts ainda não é uma certeza absoluta. Existem pedras grandes no meio do caminho antes que a gente veja essas baterias instaladas, não é? Existem e são obstáculos regulatórios bem consideráveis que estão na mesa de discussão neste exato momento. O principal deles é a questão da tarifa dupla pelo uso da rede. Tarifa dupla? Pense pela lógica do investidor. Hoje, há um forte debate sobre se o dono do sistema de bateria deve pagar a tarifa de uso da rede de transmissão 2 vezes. Como assim 2 vezes? Ele pagaria uma vez quando puxa a energia da rede para carregar a bateria, sendo tratado como se fosse um consumidor, e pagaria novamente quando injeta a energia de volta na rede para vender, sendo tratado como um gerador. Nossa, mas isso parece um balde de água fria na viabilidade do negócio. É pagar pedágio 2 vezes na mesma viagem. Exatamente isso. Se essa tarifa dupla for mantida nas regras finais, ela pode corroer severamente a competitividade econômica dos projetos. Além disso, há uma discussão espinhosa sobre como os custos dessa infraestrutura gigantesca serão alocados e divididos entre os agentes do mercado e os consumidores finais na conta de luz. Quem paga a conta no final, né? O desenrolar dessas regras, que está acontecendo agora, é o que vai definir se esse leilão vai realmente atingir o seu potencial histórico de 5 gigawatts ou se os investidores vão recuar por insegurança jurídica. É aquele velho cenário. A tecnologia avança numa velocidade espantosa e a regulação vem correndo atrás, tentando entender as novas regras da física do sistema. Sempre correndo atrás. E por falar em avanços rápidos que pressionam a nossa rede, isso nos leva a um tema que dominou as discussões recentes:
Aqui onde a coisa fica realmente interessante. Esse tema é fascinante. Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do REDATA, que agora segue para análise no Senado. Basicamente, esse projeto cria um regime especial com incentivos fiscais pesados para atrair a instalação de data centers no Brasil. E, em paralelo a isso, a Microsoft anunciou um plano de investimentos assombroso de 50 bilhões de dólares, focado em países emergentes, para construir infraestrutura de inteligência artificial, mas como exigência inegociável. Eles precisam de energia totalmente renovável. O peso dessa junção de fatores não pode ser ignorado de forma alguma. Quando falamos de data centers para inteligência artificial, estamos falando da criação de uma geografia completamente nova para a demanda elétrica brasileira. Uma nova era de consumo. Sem exagero. Esses centros de processamento de dados operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar um segundo sequer. Eles têm tolerância zero a falhas. Precisam de uma energia que seja firme, ininterrupta, extremamente estável e livre de qualquer oscilação de frequência. Para não queimar os equipamentos. Para não danificar os servidores críticos ou perder dados fundamentais. Então não é como o consumo de uma fábrica normal. De forma alguma. Uma indústria tradicional desliga as máquinas à noite ou no fim de semana, ou tem horários de pico muito bem definidos durante o turno. O data center tem um consumo massivo, constante e reto, que nós chamamos no setor de carga flat. Carga flat, entendi. Quando o governo aprova incentivos fiscais significativos, como os que estão no projeto de lei do REDATA, a atração desses polos tecnológicos gigantescos se acelera de uma maneira brutal. Para se ter uma ideia, a instalação de apenas 1 ou 2 megacenters de dados em uma região específica, dependendo do tamanho, tem o poder de sobrecarregar e reconfigurar totalmente o perfil de consumo elétrico daquele estado. Um peso constante, ininterrupto, 24 horas por dia. Mas como essa dinâmica afeta o lado financeiro e a comercialização de energia no nosso setor? Porque imagino que a Microsoft, o Google ou a Amazon não vão simplesmente plugar os servidores deles na tomada da distribuidora local de energia e pagar a conta convencional no fim do mês. Nem pensar. Seria inviável. E é aí que entra a exigência ambiental que você mencionou. Essas gigantes da tecnologia têm metas corporativas rigidíssimas de descarbonização em nível global. Eles precisam cumprir essas metas. Elas precisam provar para os acionistas que suas operações não estão destruindo o planeta. Então, elas não querem apenas energia em grande quantidade. Elas querem energia verde, com certificados de rastreabilidade garantidos. Para garantir esses volumes enormes e travar um preço previsível para as próximas décadas, elas fogem do mercado regulado das distribuidoras. E vão para onde? Elas buscam estruturar e fechar contratos de longuíssimo prazo no ambiente de contratação livre, o ACL. O famoso mercado livre de energia. Isso. O mercado livre é um ambiente onde o consumidor negocia preço, prazo e a fonte da energia diretamente com o gerador ou com uma comercializadora, sem ficar preso às tarifas fixas do governo. A entrada de cargas dessa magnitude cria uma verdadeira corrida entre os geradores para ver quem consegue oferecer os melhores contratos e amarrar esses clientes premium. É uma oportunidade de ouro para quem tem projetos renováveis na gaveta. E é por isso que cruzar os dados faz tanta diferença no dia a dia. Quando a gente usa as ferramentas de análise dos agentes do mercado livre e de prospecção de consumidores da ePower Bay, fica muito claro o poder da informação. Totalmente claro. Os comercializadores de energia conseguem rastrear essas potenciais cargas industriais que estão chegando, monitorar detalhadamente o ranking de consumo das empresas e mapear de forma antecipada quais consumidores estão aptos a migrarem para o mercado livre de energia. Isso transforma a prospecção de vendas em uma ciência de dados. Ao invés de bater de porta em porta tentando adivinhar quem precisa de energia, a inteligência permite direcionar a estratégia para quem tem o perfil exato, o volume necessário e a exigência de energia limpa. E com os data centers chegando pesados no país, essa prospecção vai ficar ainda mais acirrada. Então, o que tudo isso significa quando a gente para, respira e olha para a análise da semana
de forma integrada. É o momento de juntar as peças. Se amarrarmos todos os fios da nossa conversa de hoje, a energia limpa que vai abastecer essa nova e gigantesca frota de servidores de inteligência artificial depende da aprovação dessas novas baterias de 5 gigawatts para garantir a estabilidade do sistema 24 horas por dia. E, por sua vez, tanto as baterias quanto as usinas renováveis dependem de novas rodovias elétricas, daquelas linhas de transmissão de 500 kV, como a que foi inaugurada na Bahia, para que a eletricidade viaje grandes distâncias e não seja desperdiçada naqueles cortes forçados que comentamos. O curtailment. Isso. É um ecossistema incrivelmente perfeito na teoria, a engrenagem faz todo sentido, mas que claramente exige um planejamento regulatório, financeiro e logístico que não perdoe erros. Se uma engrenagem atrasar, a vizinha perde completamente o sentido econômico. É o equilíbrio perfeito, mas extremamente frágil ao mesmo tempo. E isso levanta uma questão importante para quem nos ouve continuar refletindo nos próximos dias. Vamos lá. Com essas gigantes globais de tecnologia dispostas a pagar prêmios altíssimos e fechar contratos bilionários em troca de energia verde ininterrupta e confiável, será que estamos prestes a ver uma mudança no perfil de quem financia a nossa infraestrutura? Como assim? Será que os próprios data centers se tornarão os grandes financiadores privados da expansão das nossas linhas de transmissão e dos novos sistemas de armazenamento? Ou será que a velocidade da inteligência artificial vai atropelar a burocracia e a chegada abrupta dessa carga maciça vai acabar expondo ainda mais os gargalos crônicos da nossa infraestrutura elétrica antes que possamos reagir de forma adequada? É uma grande dúvida. É uma linha muito tênue entre a maior oportunidade de reindustrialização digital da nossa história e o risco de um estresse sistêmico na rede. Fica a reflexão para acompanharmos nos próximos capítulos do mercado. Uma excelente provocação para fecharmos o nosso mergulho nos dados de hoje. Nós agradecemos imensamente a companhia de quem acompanhou essa análise do mercado de energia até o finalzinho. Para não perder nenhum episódio e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerBay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Music e YouTube.